Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo, nosso estudo continuado do livro dos Médiuns. Iniciamos, em verdade, semana passada, o capítulo 25, que trata das evocações, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do item 271, já vou colocar aqui na tela, 271, para que a gente discuta um pouco sobre ele vai nos remeter a um item adiante, aqui no livro dos médiuns, em uma determinada questão, no qual a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, porque é um tema importante, para que a gente tenha uma ideia mais clara de como que o espírito comparece a uma reunião, quando ele é chamado por meio da evocação, tá bom? Mas antes, aquele pedido de sempre. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, se inscreva. Se você puder e quiser, se torne membro. Está aqui. Se você quiser fazer também uma contribuição, a nossa chave Pix está aqui para que você possa, contribuir com aquele valor que couber no seu orçamento, é claro. Também pedimos a você, além de se inscrever, de se tornar membro ou contribuir usando a chave Pix, que ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Pessoal, esse apoio sempre é muito importante para todos nós, tá bom? Para o crescimento do canal, tá ótimo? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui aquilo que nos interessa, que é o item 271 dessa obra, O Livro dos Médiuns. Então, já começa assim. Muitas vezes é surpreendente a rapidez com que o espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. É como se já estivesse prevenido de que seria evocado, e de fato, é isso mesmo que acontece. Quando aquele que o evoca já tinha previamente a intenção de fazê-lo. E aqui, é importante a gente já trabalhar um pouquinho isso aqui, porque, veja, o Kardec está dizendo, olha, e Kardec, então, como sendo o organizador da doutrina espírita, ele teve vários momentos ali, e praticamente sempre evocando espíritos. E ele percebeu que os espíritos, logo que era evocado, ele já se punha ali a postos, quando isso era possível. Então, o cara diz, nossa, como é tão rápido assim? E ele traz para a gente essa informação. Olha, como geralmente acontece, o evocador, só dele pensar, ele já tem essa intenção, o espírito já se prepara para isso. Porque ele sente, é o pensamento, e a gente vai trabalhar isso já adiante. Mais importante houve uma intenção. Então, o espírito, ele percebe, ele tem essa intuição de que será evocado. Logo, ele já se apresenta imediatamente para a reunião. Mas, como eu disse, nós ainda vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. E ele vai dizer, essa intenção, então a intenção de evocar. O evocador diz, por exemplo, assim, vamos evocar o espírito A. Só que isso é com antecedência, essa intenção. Já houve uma preparação, questões para ser dirigida ao espírito, para que ele esclareça. Lembrando que a evocação ela tem sempre um fim. Esse fim qual é? É de nos instruirmos com os espíritos. Então, vamos imaginar o espírito A, que, sendo contemporâneo nosso, ou em tempos mais recuados, ele suicidou, por exemplo. Então, aquele espírito encarnado, aquela personalidade suicidou. Então, agora, conhecendo a história daquela personalidade, nós buscamos conhecer um pouco dele, vamos preparar uma série de questões para que possamos confabular ou dialogar com esse espírito
através dessas questões. Então, percebam que houve aí uma intenção, houve aí um desejo de evocá-lo. Pensamento. Já a intenção é um tipo de pensamento. Então, é justamente isso que Kardec vai trazer para a gente. Essa intenção ou preocupação, porque então nós fizemos todo um preparativo, é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Então, temos aqui um ponto importante, que é o nosso espírito familiar, o nosso espírito guia, o nosso espírito protetor. Então, temos a intenção de evocar o espírito ar. Bom, então, se nós temos intenção, estamos falando aqui em pensamento, o nosso espírito familiar, que está sempre, né, ali conosco, já tem uma afinidade com os nossos pensamentos, ele vai, por assim dizer, atrás desse espírito, o espírito ar, nesse exemplo que nós estamos dando aqui. E se for possível esse espírito ar comparecer, ele já é chamado, ele já é preparado. É tipo assim, olha, eles vão chamar você, vão evocá-lo para um bate-papo. Beleza? E aí ele vai dar horário, porque veja bem, nós estamos falando numa frequência, então nós temos uma reunião, essa reunião ela tem uma frequência, horário, dia e horário determinados. Então o Espírito vai dizer, olha, vai ser chamado, tal hora e tal dia, para você comparecer. Se o Espírito quiser, claro, ele vai comparecer. Se ele não quiser, ninguém vai forçá-lo aí. Mas, veja, se esse espírito é um espírito endurecido, se esse espírito é um espírito que ainda não tem condições de escolher, porque ele está tão mergulhado nas suas imperfeições, no seu endurecimento, que ele é constrangido por uma força moral irresistível a comparecer lá. Mas isso é um caso que a gente pode conversar depois. Então, o espírito vai de bom grado quando ele é chamado, porque o nosso espírito familiar vai em busca dele, né, e o convida para a reunião. Tá bom, pessoal? Mas vamos avançando aqui. Então, ele vai dizer: em caso contrário, é o espírito familiar do médium, do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que vai buscá-lo, e para isso não precisa de muito tempo. Perfeito? Então, veja, né? Então, o Kardec vai trazer. Vou voltar aqui. Ele vai dizer o seguinte: essa intenção ou preocupação é uma espécie de vocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se não surge nenhum obstáculo, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Então, temos aí uma intenção. Certo? O nosso espírito familiar já não tem vendo isso, já porque ele se identifica com o nosso pensamento, prepara o caminho, coloca o espírito naquele dia, naquele horário, para a evocação. E ele vai dizer, e caso contrário, e o espírito familiar do médium, do interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que vai buscá-lo. E para isso ele não precisa de muito tempo, porque é o pensamento, né, pessoal? No livro dos Espíritos, os Espíritos vão perguntar assim: o pensamento
é o espírito? Ele vai falar, não, o pensamento é um atributo do espírito. Mas, né, que se confunde. Quando o espírito pensa, logo o espírito está lá. Então, pensamento e espírito se confundem, mas é um atributo. O espírito não é um pensamento, certo? Então, veja, se o pensamento ele viaja numa velocidade muito dinâmica, muito rápida, então logo vamos pensar, vou buscar, então o espírito familiar diz assim, vou buscar o espírito tal. Ele busca, né? Então, pelo pensamento, ele já convida esse espírito para a reunião. Que, como dissemos, é o pensamento, logo, ambos estão na reunião. Tranquilo isso? Aí ele vai dizer, se o espírito evocado não pode vir imediatamente, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora, 1 hora e até muitos dias. Logo que esse dia chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se quer dirigir ao espírito evocado. Então, nós temos aqui um caso interessante que então, mas e se o espírito familiar, o espírito do grupo ali, ele não sabe onde esse espírito está. É como ele dissesse assim, olha, aguarda um instante que eu vou buscá-lo. Mas isso pode demorar alguns minutos, como foi dito, algumas horas, até dias. E aí, né, é claro que quando é dia, ele vai dizer, olha, né, tal dia o espírito evocado, o espírito que vocês desejam conversar com ele, estará presente. E nesse dia, né, se nada mudar, não ocorrer nada que seja obstáculos, o espírito vai dizer, estou aqui. E aí, vamos começar a conversar com o espírito. E por isso que é muito importante, quando tratamos de evocações, que se tenha tudo preparado. Não se deixe para a última hora, porque muitas das vezes o espírito ele nem tem muito interesse, caso a gente não se mostre realmente interessado em se instruir com ele. E o que é interessante, veja, nós estudamos na Revista Espírita de 1858 a Rainha de Oude. Kardec evoca aquele espírito que havia sido aqui na Terra uma personalidade, uma rainha muçulmana. Kardec prepara uma série de questões. Ele fica até frustrado, porque as respostas que ela dá é muito voltado para o eu dela, o personalismo, e aquele causa uma certa decepção a Kardec ao grupo. Mas dá para a gente ver que havia uma preparação. Né? Não foi nada feito assim repentinamente, aleatoriamente, sem nenhum preparo. Não, houve toda uma organização, né, para receber aquele espírito, caso fosse preciso. Então, vamos evocar o espírito A. Se ele já não estiver presente porque houve uma intenção, alguém vai buscá-lo. E aí, aquilo que nós já conversamos. Pode demorar alguns minutos, como algumas horas, ou precisar aguardar alguns dias. Mas sempre há de se ter essa preparação, essas questões prontas. E para que a gente faça uma perguntas a alguém, nós temos que, sobre ela, sobre como ela está, né, relacionado à sua condição de espírito, claro, e linkando com a sua vida, aqui é a sua personalidade que ela deixou. Então é importante que a gente conheça essa personalidade, a história dessa personalidade, né? É racional pensar assim. Então ele vai dizer, olha, nem sempre o mensageiro é o intermediário indispensável. Então, então tem que ter sempre o mensageiro para ir lá buscar o Espírito. Ele fala, não, nem sempre isso é indispensável. Pois o Espírito pode ouvir diretamente
o chamado do evocador, conforme explicado no item 282, e esse item 282 está pelo menos a 8 itens desse que nós estamos estudando. Adiante. Na pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? O que nós vamos aqui fazer? Nós vamos estudar esse item lá. Beleza, pessoal? Mas é importante que a gente discuta, senão, até porque o próprio Kardec faz menção a ele, e é justamente esse item e o desdobramento dele que nós vamos conversar um pouquinho. Então, é feita essa pergunta. Item 282, tá? Perguntas a ser feitas ao espírito evocado. Então, essa pergunta é sobre a transmissão do pensamento. Questão 5, item 282. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? E é uma pergunta muito interessante. Né? Como assim? Nós vamos chamar espíritos que estão aí, né, dispersos, distantes, muitas das vezes, do nosso mundo, em outros mundos. Como que isso se dá? Né? Que meio isso acontece? Há uma mágica? Há um milagre? Né? Como que seria isso? Uma pergunta interessante. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? E aí a gente imagina, né, o tamanho do universo, a gente fica pensando assim, como que isso se dá? Se não tivermos o conhecimento do que vai ser respondido pelo Espírito e de um outro elemento que a gente vai até estudar no capítulo 14 da Gênese, e que os Espíritos sempre vão falar sobre ele, que é o veículo do pensamento, essa matéria, né, primitiva, se nós não tivermos conhecimento dessa matéria, como isso se dá, se uma pessoa levanta essa pergunta, essa questão, e nós não tivermos conhecimento, é como nos colocarmos num paredão. Ou a gente vai ter que ser muito franco e dizer, eu não sei como isso se dá, ou vai acabar criando um sistema. E aí, esse sistema, com certeza, ele vai ser falso. Né? Porque não tem conhecimento. Os espíritos vão dizer, muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Foi trabalhado isso aqui, não foi, pessoal? Então, o espírito familiar, um espírito ali do grupo, né, espíritos que tem uma frequência nas reuniões, vão em busca dele. Certo? Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. E o que ele está falando? Olha, tem algo aqui que tem um fenômeno aqui que era tanto quanto meio difícil de explicar a vocês. Como que isso se dá? A transmissão do pensamento. Né? Ele vai dizer, o que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Então, ele está dando uma ideia para a gente que o espírito evocado, ele sente como se fosse um choque elétrico, né? Então, eu quero aqui dar a minha opinião dizendo magnetismo, essa atração. Eu penso, esse espírito, ele é atraído por esse pensamento, né? Como se fosse uma força elétrica, esse estado de vibração que chama a atenção dele, né? Dirige a atenção dele para aquele pensamento que ele sentiu, essa espécie de comoção, como ele vai dizer.
Pode dizer-se que ele ouve o pensamento, como na terra ouves a voz. Então, ele sente esse pensamento, ele tem essa comoção, ele sente essa comoção, né? E é como se ele estivesse ouvindo, porque o pensamento para os espíritos é tudo. Ah, mas e aí, e como é que é esse pensamento? Como que ele chega? Então, vamos para o desdobramento dessa questão, porque é o que Kardec vai falar agora, vai perguntar agora. Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Então, se o ar ele é o veículo do som, né? Então é o ar que propaga o som, será o fluido universal esse veículo do pensamento, do espírito? Né? Uma pergunta interessante também, e os espíritos vão dizer sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir, senão dentro de um espaço muito limitado, né? Enquanto o pensamento alcança o infinito. E isso é verdade, né? Um som para que ele tenha uma abrangência maior, ele alcança o espaço maior, ele precisa estar num volume muito mais alto, né? Os aparelhos, as caixas de som, aquilo que vai emitir o som, tem que ter uma capacidade para a transmissão desse som. Ainda assim, é limitado, né? Enquanto que ele vai dizer aqui que o pensamento, ele viaja é, infinitamente, né? Então, veja. Então isso explica que o espírito ele pode estar num lugar muito distante, né, no universo daquele mundo onde ele vai ser evocado, que uma vez que pensou nele, né, e aí a gente sabe que o pensamento, então, ele viaja nesse fluido e alcança esse espírito, né, por uma vontade. E aí nós estamos falando aqui de uma vontade. É uma intenção, então é uma vontade. Queremos evocar o espírito que aqui foi a personalidade A. Então há uma intenção. E aí esse pensamento viaja, né? Longínquamente falando e sabendo que o fluido universal é o veículo, tá certo? Que conduz esse pensamento. O espírito no além é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Interessante, né? Então o espírito, ele, uma vez que ele é evocado, ele, como que ele vai saber, né? Aí Kardec dá esse exemplo aqui. Olha, usa essa analogia aqui. O espírito, a pessoa, quando está numa planície, quando está num deserto, quando está num determinado lugar, que alguém grita, chama por ele logo ele volta o seu olhar buscando aquele chamado, com o olhar. Então, ele vira em direção. Né? Isso acontece sempre. Alguém nos chama, a gente pega e vira. Isso é tranquilo. Né? Vira para aquele lado no qual nós percebemos o chamado. Assim, segundo os espíritos aqui, é o que acontece. Uma vez que o pensamento... Então, nós estamos na Terra, o pensamento é dirigido para aquele espírito, ele pode estar onde for. A sua atenção se volta para aquele pensamento que parte da Terra. Bem interessante. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o nosso livro dos médiuns, aqui, na verdade, o item 271. Então, nós conversamos aqui do item 282, a questão 5, e depois a gente vai voltar nela mais adiante, quando chegarmos lá, sobre o veículo do pensamento, beleza? Então, ele vai agora continuar aqui nesse item 271. Quando dizemos que se faça
a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Olha só, hein? Ele ressalta isso aqui, porque veja, vamos evocar, vamos imaginar aqui que vamos evocar um espírito que já está no mundo superior ao nosso, e que a gente deseja se instruir com ele. É claro, gente, se a gente chama o espírito para conversar, é de se pensar que a coisa é séria. A intenção é séria, não pode ser leviana. Houve uma preparação, né? Isso é racional. Então, não é para brincar. Então, vou pedir a Deus, em nome de Deus, evocamos o Espírito em nome de Deus. É claro que, né, o pensamento de Deus, ele penetra todo o universo. Como o próprio Kardec vai trabalhar na Gênesis, sobre a providência, então é como se o pensamento de Deus, né, estivesse nesse fluido que preenche todo o universo. Aqui o Kardec vai dizer assim, suponhamos que esse fluido esteja impregnado do pensamento de Deus, que é algo racional. Então, se nós evocamos em nome de Deus, queremos a presença, evocamos o Espírito para nos instruirmos, por exemplo. É claro que Deus, ele vai nos atender, né? Então, tem aí essa parte importante, e os Espíritos vão dizer isso aqui. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Não é isso? Não tem meio termo. Mas não tem meio termo. É sério. Estamos tratando, usando aqui, né, por exemplo, evocando em nome de Deus, o nosso Criador. Criador de todas as coisas. A inteligência suprema. Né? Então, se há intenção séria, vamos imaginar que o nosso pedido, a nossa vocação, dentro das possibilidades, será atendida. Certo? E ele vai finalizar esse item dizendo assim: os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequência, farão melhor abstendo-se. Mas eu vou usar aqui uma fórmula sacramental, eu vou usar aqui uma palavra cabalística. Olha, não é isso. É realmente ter sentimento, seriedade naquele propósito que se quer fazer, no caso aqui, a evocação. Assim, por exemplo, né, pessoal, se dá com a prece. Uma prece, se ela for feita sem nenhum sentimento, uma intenção realmente de se conectar a um plano superior, a Deus, são palavras ou pensamentos jogados ao vento. Há de se ter uma intenção muito séria, muito profunda, porque somente assim, né, Deus, entre aspas, vai atender a nossa súplica, a nossa rogativa, e aqui no caso, aquele espírito no qual estamos evocando. Então, pessoal, eu não vou avançar para o item 272, porque para que a gente vá trabalhando ele calmamente, e se precisar voltar, a gente volta em itens para trás, anteriores. Se tiver que avançar, como nós fizemos hoje, vamos avançar. E eu gostaria que, ao término deste vídeo, deixe na descrição, nos comentários, aliás, os seus comentários, as suas dúvidas, então, questões, naquilo que você não concordou, as suas críticas, se quiser, os seus elogios, fique à vontade. Mas o importante é participe.
chame mais um para vir se inscrever no canal, e se puder se tornar membro, será muito bem-vindo, porque o nosso desejo é fazer com que esse canal cresça cada vez mais. O nosso desejo é levar esses estudos para mais e mais pessoas que, quem sabe, né, vai se beneficiar muito com todo esse estudo, certamente, se tiver a vontade de aprender, né, pessoal? Então, fica aqui o meu sentimento de gratidão, desde já, a todos, a todas. Lembrando que amanhã, às 18 horas, temos o estudo da Revista Espírita de 1858, mês de dezembro, então já está já nos seus finalmente, e com o Beto Ramos e comigo também, para que possamos estudar cada vez mais, sempre, a doutrina espírita, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Nos vemos no próximo vídeo.